Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 31 de maio de 2021. Gostaria realmente de estar passando neste momento notícias boas, outras coisas das quais vocês, principalmente inscritos, estão acostumados a ver aqui no canal, mas infelizmente a cepa indiana ela está se tornando aqui no Brasil, sem contar na Índia, né, que está ficando cada vez mais grave a situação do coronavírus na Índia, porque está surgindo, em decorrência do coronavírus, né, em decorrência desse vírus, mutações em cima de mutações. Apareceu aí agora o surto do fungo negro e, como vocês podem observar na reportagem, os cientistas já identificaram outro fungo batizado de fungo branco. E que ele é muito mais perigoso do que o fungo negro. Então olha só o nível que nós estamos. O nível de preocupação aqui no Brasil, né? Claro, a gente deve se preocupar com todo mundo, mas principalmente aqui no Brasil, porque nós moramos aqui, claro. E as pessoas não estão enxergando a realidade. Eu estou rindo em tom sarcástico porque é inacreditável ver a situação do nosso país, a situação do nosso governo. Já foi comprovado aí na CPI que o governo federal tem sim culpa na situação, tem culpa da situação, tem grande culpa da situação que nós estamos vivendo, porque não quis comprar, não quis negociar as vacinas para a população brasileira. E nós corremos um sério risco agora de enfrentar uma terceira onda muito mais severa do que nós enfrentamos na primeira e na segunda. E se isso ocorrer, né, isso está indicando que vai ocorrer a terceira onda no Brasil e do mesmo nível do que está ocorrendo na Índia. E ainda com 3 mais preocupações, tá? Porque tem essa do fungo negro, o fungo branco e tem outra que está sendo mencionada aqui nessa reportagem, um terceiro tipo de fungo. Isso é extremamente preocupante, pessoal, para não dizer apocalíptico, certo? Nós não estamos ainda no apocalipse bíblico, mas é uma coisa realmente assustadora. Sem contar, né, as consequências que o governo, que toda essa caterva do governo federal trouxe para a população brasileira. Queira você acredite ou não, queira você goste ou não, o governo federal, não estou falando de lado político. Coloque de uma vez por todas nessa sua cabeça que o governo federal, toda essa gente que surfou, né, dentro dessa ideologia do governo federal a respeito nas considerações da pandemia, ele tem sim uma grande parcela de culpa diante da situação que o país vive. E é um negócio inacreditável. Chegar aonde chegamos. Países como Israel, por exemplo, já tem o seu benefício de poder andar e muitas vezes sem máscaras. Ontem mesmo estava vendo o campeonato, a corrida da Fórmula Indy, com o público assistindo a corrida. Mas muita gente, por conta de quê? Por conta de ações. E eu duvido muito que se o Donald Trump estivesse ainda no governo dos Estados Unidos, isso muito que provavelmente não teria acontecido. Tal como estamos diante do governo boçal do bolsonarismo. Olha só, pessoal, como isso realmente preocupa. Ambos os males, tá? A Índia ela está sofrendo uma epidemia de fungo negro, certo? Diante dessa situação do coronavírus, se espalhou, tá? Se espalhou um surto de fungo negro. E agora está se espalhando o fungo branco, que é muito mais perigoso do que o fungo negro.
Ambos os males afetam pacientes com Covid-19 em fase de recuperação. Enquanto as pessoas estão se recuperando, que não é uma coisa fácil, certo? Já foi mostrado aí várias vezes, pessoas ficando 30, 60, 3 meses para se recuperar dessa doença infernal. E é inacreditável que tem gente brincando com a situação, indo em festinha, fazendo festinha clandestina, certo? Principalmente esses jovens idiotas que não acreditam, não caíram na realidade da situação que nós estamos vivendo no mundo todo. Esses idiotas ficam aí fazendo festinhas clandestinas e tem que ser preso mesmo. Tem que pagar por essa inconsequência, por essa irresponsabilidade. Aí vem os bolsonaristas e falam que isso é o direito de ir e vir. E ainda tendo a cara de pau de usar a Constituição, o artigo 5º da Constituição, onde as pessoas têm o direito de ir e vir. Sim, as pessoas têm o direito de ir e vir, desde que estejamos numa situação confortável, da qual nós não estamos. E a situação, se essa terceira onda chegar aqui no Brasil, já tem pessoas aí infectadas com a cepa indiana em várias regiões do país. E vocês acham, com todo esse trabalho que os agentes de saúde estão fazendo, vocês acham que somente eles vão dar conta disso? Cansados do jeito que estão? E ainda sendo contrariados por esse bolsonarismo boçal, ignorante, imbecil, intolerante, anticientífico. Bom, diante dessa situação, infelizmente, diante de todo esse negacionismo proporcionado pelo governo federal, todos que acreditam nessa boçalidade, a consequência, com certeza, infelizmente, será, eu não vejo outra situação, não que eu queira, gostaria muito que isso estivesse longe de acontecer, não só no nosso país, mas gostaria que realmente, pelas forças divinas, essa doença fosse erradicada, exterminada hoje, certo? Mas isso não depende só de Deus, isso é uma consequência das atitudes dos seres humanos, da negação, em aceitar a realidade, em aceitar os fatos como eles estão sendo apresentados. Essa é a realidade, não é uma questão de Deus. Deus não vai tirar isso do mundo agora. Como eu disse, é uma condição humana. Não tem nada a ver com Deus, Então, esse aumento de casos de fungo branco, que é muito pior que o fungo negro, surge depois de infecções por fungo negro serem declaradas epidemia. Olha só, o fungo negro, ele foi declarado pelo Ministério da Saúde indiano como epidemia em 6 estados indianos. A situação lá é feia, certo? E essa situação, por conta das consequências irresponsáveis do governo boçal, do Bolsonaro e toda a sua caterva que o segue dentro desse negacionismo, é muito que provável que isso aconteça aqui no país. Um novo tipo de infecção fúngica foi identificado em pacientes de Covid-19 em recuperação na Índia, levando o Ministério da Saúde do país a pedir às empresas farmacêuticas, olha só pessoal, e falta remédio, que aumentam a produção e distribuição de medicamentos antifúngicos. E tem uma consequência muito pior na Índia, que é a questão da religião. As pessoas, claro, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar, mas olha só, a situação é de um desastre tão grande na Índia, que as pessoas não conseguem mais cremar por uma questão de religião, não conseguem mais cremar
as pessoas, né, os seus entes queridos, e elas estão descartando os corpos no rio Gange. Isso dentro da religião deles. Assim, a gente tem que respeitar, mas diante de fatos científicos, é melhor obedecer à ciência do que à religião, que nesse ponto, no meu ponto de vista, é uma grande ignorância. Certo? Fazer o que fazem diante da situação, isso dentro de qualquer religião, né? Dentro da situação que nós estamos vivendo, é uma situação totalmente ignorante. Porque imaginem vários, dezenas, centenas, milhares de corpos sendo jogados no rio, né? E esses corpos apodrecendo, transmitindo doenças pela água. É óbvio que outras doenças vão aparecer. E não só na Índia, mas por todas as partes por onde essa água chega. Isso é inegável, isso é científico, certo? Então, em muitas ocasiões, a gente tem que deixar a religião de lado e se unir à ciência, porque Deus também é ciência. Concordam? Olha só a posição do Sol, onde é que ela está bonitinha lá no universo. Deus posicionou ela bonitinha naquele lugar para a gente ter vida aqui na Terra. Se não fosse a ciência de Deus, isso não seria possível. Certo? Então nós temos que ver também o lado científico das coisas, não somente o lado da religião, com todo o respeito, né, em situações como essas. Em Ghaziabad, uma cidade do norte do estado de Uttar Pradesh, ao menos 7 pacientes com coronavírus em fase de recuperação foram diagnosticados com aspergilose invasiva, uma forma grave de infecção por fungo branco. Casos semelhantes foram detectados em cidades nos estados de Gujarat, e aí é um nome bem complicado, né? Vou tentar pronunciar. Maharashtra, um negócio assim em Bihar. As infecções por fungo branco são consideradas por especialistas em saúde como mais perigosas do que as infecções por fungo negro, né, que foi declarada aí pelo Ministério da Saúde do país, em alguns estados, como epidemia. As pessoas estão se recuperando do coronavírus e diante dessa recuperação, as pessoas estão sendo infectadas por esse fungo, né? Fungo negro, chamadas de mucormicose. As infecções por fungo branco são perigosas e podem afetar muitas partes do corpo. Preste atenção, pessoal, incluindo pulmões, unhas, pele, estômago, rins, cérebro e boca, aponta BP Tiage, um cirurgião otorrinolaringologista, né, do estado de Ghaziabad. 3 dos nossos 26 pacientes desenvolveram ambos os tipos de infecções fúngicas. As infecções se desenvolvem no estágio pós-Covid de recuperação, acrescentou. Tem uma imagem logo abaixo aqui, pessoal, que eu vou passar rapidamente, porque é uma imagem realmente que choca em cima dessa situação, aonde eu acabei de mencionar para vocês, que é sobre a religião. As pessoas não conseguem, né, os familiares não conseguem mais cremar os seus entes queridos e eles estão, infelizmente, jogando no rio. Então, logo abaixo aqui tem esse tipo de imagem, tá? Então, eu vou pular o vídeo aqui. Bom, voltando, tá, pessoal? Os casos de fungo branco relatados em todo o país ocorrem após infecção por fungo negro. Fiquem comigo que vocês vão ver qual que é o outro tipo de fungo. São 3 fungos que estão surgindo em decorrência, né, do coronavírus na Índia. E fato, isso pode vir para o Brasil, né, porque já foi identificada a cepa indiana aqui no Brasil e já contaminou brasileiros. E
A gravidade disso, qual que é o problema da cepa indiana? Ela é muito mais transmissível. O poder de transmissão dela é muito mais perigoso, é muito mais rápido, é muito mais agressivo. Os sintomas eles são muito mais fortes do que esse da segunda onda. Será que vocês estão entendendo a gravidade? Hã? Por isso que é importante a vacinação o mais rápido possível. Os casos, vou ler de novo, os casos de fungo branco relatados em todo o país ocorrem após infecções por fungo negro serem declaradas uma epidemia em 6 estados indianos, com milhares de infecções detectadas entre epidemias em recuperação do coronavírus. Quase 9 mil casos de infecções por fungo negro foram relatados até agora. Essa reportagem, se não me engano, foi no dia 25 desse mês. Tá? De acordo com os dados do governo, mais de 250 pessoas morreram das infecções em toda a Índia. Caso você esteja com dúvida, é só olhar no começo lá que vai ter a data, tá? da publicação dessa matéria aqui. As novas infecções fúngicas também surgem em meio à escassez de anfotericina B, um antifúngico crucial no tratamento da enfermidade. Como eu mencionei no começo do vídeo, já está faltando esse medicamento para combater esse fungo, né? O que é uma infecção por fungo branco? As infecções por fungo branco são assim chamadas devido às feridas de coloração branca que ocorrem nos pacientes acometidos pela doença. As feridas afetam o esôfago e causam dificuldade na deglutição de alimentos. Manchas brancas também são comumente encontradas na boca, por isso que é chamado de fungo branco. Grupos de risco incluem pacientes imunocomprometidos, diabéticos, pacientes com câncer e pessoas submetidas a transplantes de órgãos. As infecções fúngicas podem ser causadas por fungos presentes no ambiente, equipamentos médicos esterilizados de maneira inadequada e falta, adivinha o que? De higiene pessoal. Pacientes infectados, abre aspas, pacientes infectados com fungo branco devem ser examinados cuidadosamente com um exame de cultura de fungo de seu catarro ou muco para detectar infecção fúngica em seu corpo. Fecho aspas, disse a DW Nina Balodia, especialista em infecção fúngica. Agora, o outro aqui, tá, pessoal? Terceiro tipo de fungo, que é o fungo amarelo, também é ameaça. Os médicos indianos também temem o surgimento de infecções por fungo amarelo, que podem ter efeitos graves nos órgãos internos do corpo. Na segunda-feira, dia 4/5, o homem de 45 anos em Ghaziabad foi diagnosticado com 3 tipos diferentes de infecções fúngicas. Imagine o estado desse homem durante o tratamento pós-Covid. Então imaginem só a situação, pessoal. É realmente de cortar o coração. Eu estou falando para vocês aqui, mas estou segurando para não chorar. Porque eu fico imaginando um paciente que ficou aí cerca de 3 meses, né? Como o Paulo Gustavo, que ficou 3 meses aí tentando se curar, né? Se recuperando. Agora imaginem uma pessoa que realmente está quase se recuperando e aí ela é infectada por este fungo negro, infectada pelo fungo branco e infectada pelo fungo amarelo. Meu Deus, é uma doença realmente diabólica. É uma doença que parece que foi feita no inferno. Parece que foi feita no inferno para causar desgraça aos seres humanos. E aí, o inacreditável é ver pessoas brincando, né, fazendo festinhas clandestinas,
fazendo de conta que nada está acontecendo. E aí quando os governadores, né, tomam a difícil decisão de fechar, porque tem que fechar, porque não tem condições dos hospitais, né, ficarem lotados. Imagine os hospitais lotados, com todos os leitos lotados, com as pessoas, com esses irresponsáveis, continuando fazendo aglomerações, fazendo festinhas clandestinas, quer dizer, toda essa caterva que não acredita na realidade do que está acontecendo, né? E ainda somando com os negacionistas, somando com a irresponsabilidade do governo federal em não comprar vacinas o tempo todo no ano passado, né? Em sabotar a população brasileira. E aí esses bolsonaristas querem que a gente faça vistas grossas, né? Que a gente feche os olhos diante dessa realidade tenebrosa que o Bolsonaro e a sua caterva cometeram no ano passado. Porque nos dias de hoje, pelo menos metade da população já poderia ter sido vacinada. Então é isso aí, pessoal. É isso que nós podemos enfrentar daqui a algumas semanas. A terceira onda no mesmo nível, infelizmente, do que está acontecendo na Índia. E rezemos e tomemos, né, medidas sérias, rápidas e eficientes para que isso não ocorra. Um forte abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.